Oi, gente! Muito bem, para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. A gente sabe que cada dia mais as pessoas estão mais preocupadas com o que vai à mesa. Qual é a procedência daquela proteína? Como foi o método de processamento daquele produto que agora eu vou consumir? A gente está falando de rastreabilidade, que agrega e muito valor para quem produz e, claro, para quem consome. No programa de hoje, a gente vai conversar com Fábio Perna, ele é presidente da empresa Hexagon. Ele vai explicar para a gente sobre esse tema e como que a empresa dele trabalha com a rastreabilidade. Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, tudo bem? Tudo bom, Daniela? Saudações a todos aí que estão assistindo o canal AgroMais. Muito bem, a gente agradece demais a sua presença aqui com a gente e esse tema é muito recorrente aqui no nosso programa e a gente sabe que até com a pandemia, né, as pessoas têm uma preocupação, né, têm ficado justamente com uma preocupação maior com relação a esse termo, né, rastreabilidade, né? O que eu estou consumindo? O que está indo à minha mesa, né? As pessoas estão mais preocupadas. Você tem sentido isso também, Fábio? Hoje em dia, realmente, as pessoas, principalmente agora depois da pandemia, cada vez mais se voltaram para ter uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, também conhecer da onde vêm os alimentos que elas consomem, a carne que elas utilizam aí no seu dia a dia. Então, realmente, rastrear esses produtos agrícolas e da pecuária são muito importantes hoje no mercado nacional e mundial. Com certeza, Fábio. Bom, então fala para a gente um pouquinho sobre a Hexagon, né, que é líder global em soluções autônomas, de sensores e softwares. Conta um pouquinho da história para a gente da empresa e um pouquinho da sua relação, né, da sua história também com a empresa. Basicamente, a Hexagon é uma empresa mundial, tá? E no ano de 2014, ela decidiu investir no segmento agrícola, porque ela era especializada e focada no segmento de metrologia, tá? Então, eles escolheram duas empresas no Brasil, uma empresa em Ribeirão Preto, em que eu era um dos sócios, e uma outra empresa em Florianópolis, que também tinha lá os seus sócios, e essas duas empresas foram incorporadas à Hexagon, e hoje nós constituímos o braço, né, a divisão agrícola da Hexagon. Então, toda a tecnologia desenvolvida hoje na Hexagon é realizada aqui no Brasil e exportada para o resto do mundo. Então, nós somos uma multinacional que está localizada no Brasil e cujo foco é o agronegócio, e temos várias soluções aí nesse segmento e várias divisões aqui dentro para atender mercados específicos. Muito bem, Fábio. Então, basicamente, vocês fazem o trabalho de converter dados em informações inteligentes para a famosa tomada de decisão do produtor rural, né? Explica para a gente como é que é essa questão. Hoje em dia, a informação é muito importante, né? Principalmente como esses dados vão chegar até os tomadores de decisão. Então, por exemplo, o que nós fornecemos hoje ao mercado? A gente fornece toda uma base de computadores de bordo, né, em que esses computadores de bordo colocados nas máquinas agrícolas, nos caminhões, nas colhedoras, eles registram os dados do que está acontecendo naquela operação no campo. Esses dados são transmitidos para a nuvem, né? No caso, é o ambiente onde os dados são armazenados, e dessa nuvem, né, os bancos de dados são utilizados para você criar os sistemas e as aplicações que a gente vai utilizar para gerir todo esse processo que ocorre lá no campo.
Então, hoje, a nossa proposta é mudar a filosofia na agricultura de forma que aquele relatório que o gerente, o administrador recebia no dia seguinte ou horas depois do que aconteceu a operação, hoje a gente tem condição de fornecer todas essas informações no tempo em que ela ocorre, né, uma gestão à vista que a gente chama, e nesse momento a gente pode atuar fazendo algum ajuste, mudando alguma operação no momento que está ocorrendo. Por isso que nós temos a certeza que o ganho de produtividade é muito grande. Muito bem, vamos falar sobre uma solução específica, né, a de cana-de-açúcar para cana-de-açúcar. Eu vou me conectar com o Marcão lá em São Paulo para ele rodar um ilustra para a gente sobre a rastreabilidade, né? A gente vai mostrar um pouquinho como é que funciona esse trabalho. Enquanto isso, Fábio, queria que você explicasse para a gente sobre essa tecnologia tão bacana aí, sobre o processamento da cana-de-açúcar, que vai desde a colheita até a chegada na indústria, né? Correto. Hoje em dia, o segmento canavieiro, né, sucro energético, ele é um dos maiores do Brasil. A produção de cana no Brasil hoje deve ser a maior do mundo, tá? E as exportações, né, de açúcar e etanol também são muito importantes para o nosso país. E um dos grandes problemas, né, uma das grandes questões que a gente tem nesse processo, né, até a gente está vendo aí algumas cenas de colheita de cana, é que essa cana ela tem que chegar até a usina após ser colhida, né, porque são máquinas que colhem. Hoje mais de 97% da cana do Centro-Sul é colhida por máquinas, né? Nessa colheita ela é transferida para um transbordo, que transborda depois para um caminhão, que é levado até a usina, onde é pesado, e depois é feito o processamento dessa cana. Então, um dos grandes problemas é saber a origem dessa cana, porque primeiro você tem questões de pagamento, né? Pagamento da cana aos arrendatários das áreas. Você também tem que analisar a produtividade que essa área está te dando, porque baseado nos custos que você tem para manter, para tratar essa área. Depois você tem que analisar se o rendimento que essa cana forneceu, ela realmente é economicamente viável, tá? Então, a rastreabilidade no segmento sucroenergético é muito importante e é bastante complexo fazer isso, porque vocês estão vendo aí, são máquinas, tá? Isto é, as máquinas vão ter seus dispositivos, que são os computadores de bordo, e através de comunicação entre esses computadores de bordo, a gente consegue buscar essa informação que está ocorrendo lá no campo, numa central, para gerenciar toda essa operação em tempo real, quando você tem conectividade no campo. Muito bem, Fábio. A gente está mostrando aí as imagens, né, para o pessoal que está em casa. Eu vou pedir para o Marcos Donizete frisar uma parte da imagem, que é aquele computador de bordo que você explicou para a gente, né? Essas informações que são colocadas nesse computador de bordo, aí, essa imagem mesmo aí, elas são abastecidas pelo produtor rural que ele está ali à frente dessa máquina, ou não? Como é que são as informações são abastecidas ali para poder ter todo esse trabalho de rastreabilidade? Então, é até interessante, né, a sua pergunta, porque quando nós iniciamos esse trabalho, há uns 4, 5 anos atrás, o primeiro cliente nosso, ele nos colocou um desafio. Ele disse assim, ó, eu não quero que ninguém opere os computadores de bordo. Eu não quero depender de alguém anotando que ele está colhendo cana, que ele parou, que ele quebrou a máquina. Eu quero automação total. Então, o nosso trabalho foi desenvolver uma tecnologia em que o operador da máquina ele se preocupa somente em operar, no caso, a colhedora, o trator, e toda essa operação de registro do que está acontecendo naquele momento, se ele está colhendo, se ele parou, se ele
está fazendo uma movimentação de retorno, se ele está fazendo uma manobra, o bordo ele automaticamente registra através de uma tecnologia que a gente aqui internamente chama de workflow, né, que seria um fluxo de trabalho. Então, isso é programado dentro do computador de bordo, por isso que a gente tem que ter um computador de bordo, tá? Porque ele tem um processador, ele tem uma CPU, ele tem memória, em que todo o processo que está ocorrendo, ele é registrado automaticamente. Então, não há, né, por parte dos operadores ou de qualquer outro ser humano, a necessidade de algum apontamento. Então, o registro é feito automaticamente, esse dado é transmitido para a central e a central administra toda essa operação remotamente, né, e analisando como esse processo está ocorrendo. Bem, Fábio, eu acredito que essa tecnologia que vocês desenvolveram da Hexagon tem aí uma calibragem, né? Queria saber de vocês como é que ela é realizada, né? Porque às vezes, como é uma máquina, às vezes ela pode ser que tenha, né? Vai colher um, aí colhe dois, enfim, em vez de colher dois, marca três. Como é que é feita essa calibragem? O primeiro trabalho, quando um cliente nosso opta pela nossa tecnologia, é entrar na nossa equipe de consultoria, onde os nossos consultores vão levantar todo o processo que aquela usina opera, a forma com que ela opera, né? E isso vai ser traduzido em comandos para o computador de bordo. Então, essa flexibilidade e essa facilidade, ela é trabalhada antes, tá? Através dos nossos consultores, junto com a equipe da usina, para que você possa ter essas informações totalmente automáticas e a característica de cada unidade, de cada empresa, de cada empresa sucroenergética, respeitar a forma com que ela trabalha e caracterizar, né, essa forma de trabalhar dentro do nosso aplicativo, tá? Veja, não só no computador de bordo, mas depois tem as informações também que são alimentadas, né? Até mostrou aí rapidamente a sala de controle, né? Que é onde os dados são registrados e os dados são apresentados, e ali as pessoas ficam gerenciando todo o processo com, às vezes, dezenas de máquinas, centenas de caminhões, dezenas de tratores, tudo isso em tempo real e sempre respeitando, né, de forma com que o cliente deseja. Muito bem, a gente tem aqui no Tech Startup, sabe, Fábio, umas perguntas meio capciosas que a gente gosta de fazer para saber realmente como é que funciona. Porque a gente sabe que, por exemplo, no campo a gente tem muito problema aí de conectividade, né? A gente tem uns dados aí do IBGE que apontam aí que 21% da população rural não tem acesso à internet de banda larga, né? E, claro, apesar das inovações, da liderança até do agronegócio, a internet também não está presente em mais de 70% das propriedades rurais. Claro que a gente tem a expectativa aí, a esperança do 5G chegar e melhorar toda essa conectividade, que é um grande problema que os produtores rurais têm aí, mas eu quero saber o seguinte, como é que vocês pensaram nessa questão? Daniela, desde o início, a nossa opção foi por acreditar que o mercado brasileiro evoluísse nessa parte de conectividade no campo, tá? Então, qual que é a nossa estratégia? Primeiro, os dados que estão sendo registrados ali no computador de bordo, eles são armazenados, pode ficar ali durante meses, se for o caso, tá? Agora, hoje, no mercado, principalmente nesse mercado de empresas de um porte razoável, como são as empresas sucroenergéticas, ou mesmo de outros segmentos, como florestal, citricultura, grãos, existem investimentos bastante grandes em conectividade.
Então você tem soluções hoje, por exemplo, você consegue colocar uma carretinha lá no meio do campo, em que ele cria uma rede Wi-Fi, tipo a rede que você tem na sua casa, para conectar o seu celular. Essa conexão, os bordos conseguem se comunicar nesse ambiente Wi-Fi, e dali você sai via satélite ou via uma conexão de rádio. Estão me escutando? Pois não, Fábio, me escuta? Alô, oi. Vamos lá, é que parece que deu algum problema. Então... porque quando a gente fala em conectividade, né, Fábio, às vezes a conexão ela fica meio tensa. E fala, será que eu estou funcionando muito bem? Será que está tudo ok? Dá uma estremecida. Mas tá tudo, pra gente está tudo certo. Falar e então, ok. Então, como eu estava falando, aí você tem essas carretinhas, que é uma opção razoavelmente a um custo baixo. Vários clientes nossos têm isso. Eu acho que todo mundo no Brasil percebeu aí, uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, que a TV analógica, né, que é aquela TV que todo mundo tinha, que tinha o canal aberto, etc., usava aquela antena em cima do telhado, em cima do prédio, ela foi desativada. Por quê? Porque aquela banda, né, a gente chama banda, que é a 700 MHz, ela tem uma característica muito interessante para o mercado agrícola, tá? Porque ela consegue muito longe e você consegue trafegar uma quantidade grande de dados. Então, para nós aqui, que somos de tecnologia, em que essa conectividade, a gente pode dizer que são pontes, tá? E nós somos os carros que passam nessa ponte. Então, a gente tem que entender que no campo, nós nunca vamos ter a quantidade de celulares que tem uma cidade, uma capital aí que a gente conheça aqui no Brasil ou fora do Brasil. No campo, os dados são dados que virão das máquinas. E esses dados, eles precisam transitar de forma rápida, é um volume muito grande, só para vocês terem uma ideia, nós temos clientes que trafegam quase 1 gigabyte por dia de dado, tá? Então, as operadoras, elas têm todo interesse nesse mercado. Então, hoje também as operadoras, né, que estão atuando no Brasil, elas estão investindo bastante nesse mercado, a gente chama banda 28 ou a 700 MHz, para conectar o campo. E nisso nós estamos nos beneficiando bastante, tá? Por quê? Porque você vai ter uma rede pública, ou seja, você pode até usar seu celular lá dentro dessa rede, você vai ter uma conexão de boa qualidade, porque os dados que a gente transmite são pacotes em que a gente tem ali o IoT, né, que é a forma de transmitir os dados bastante otimizada, e você consegue que isso seja utilizado em áreas bastante extensas. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um cliente no Mato Grosso que numa antena ele tem um raio de cobertura com essa banda 28, né, usando uma operadora, de mais de 25 quilômetros de raio, tá? Então, é uma área razoável, tá? Para nós, principalmente, para o cliente, e esse é o futuro. Nós precisamos acreditar que isso vai crescer e nós não podemos também solucionar todos os problemas. Alguma coisa a gente tem que deixar para os nossos parceiros, tipo operadoras e empresas que vão fornecer esse tipo de tecnologia de conectividade. Com certeza. A rastreabilidade, pelo menos, está garantida, né? Saber onde é que ela foi colhida, até a indústria está tudo certo. Agora, por falar em garantida, né? A gente está falando sobre cana-de-açúcar. Essa tecnologia que a gente mostrou aqui agora há pouco, né? Aquele monitor ali na máquina. Essa tecnologia, ela serve apenas para colheita da cana-de-açúcar, para o processo, né, da cana-de-açúcar, ou tem outras culturas também? Vocês já estão pensando? Fala um pouquinho para a gente, Fábio. Vamos lá. Hoje, nós temos essa tecnologia em todo o segmento agro no Brasil, todas as culturas são passíveis de se utilizar. Agora, uma lição, né, apesar assim, do tempo, né, que a gente trabalha isso daí, a gente percebeu o seguinte, que cada cultura, né, a cana, o café,
o milho, algodão, e todas as outras aí que vocês imaginem, tem características distintas. Agora, essa tecnologia, ela é aplicável em todas elas. Por quê? Basicamente, o que eu tenho? Eu tenho um computador de bordo conectado com sensores da máquina, toda máquina hoje tem sensor, e com esses sensores eu crio um workflow, basicamente o que é? Um conjunto de regras que você diz, se ela tiver com torque tal, velocidade tal, com o elevador levantado, eu sei que a máquina está produzindo, está colhendo. E assim eu posso fazer com qualquer tipo de equipamento, tá? Então, hoje, essa tecnologia, ela é utilizável, a gente já tem trabalho em outros segmentos, e só que na cana a gente conseguiu evoluir mais, até pelas características, né, do processo, e também porque um dos escritórios fica em Ribeirão Preto, que é uma das capitais aí do Brasil da cana-de-açúcar. Muito bem, Fábio. Basicamente, quais são as principais informações, as mais relevantes aí que a máquina consegue captar e que os produtores rurais mais estão gostando, aprovando e fazendo sucesso aí na Hexagon? A principal informação é a posição, né? Que é o pessoal gosta de falar lat-long, né? A latitude e longitude. Isto é, onde é que a máquina está? Então, através do GPS, né? O board ele tem um GPS, né? Com uma razoável precisão. Então, eu consigo localizar a máquina. Localizando a máquina, eu, através de mapas, de informações que eu tenho no escritório, eu sei onde ele está. Se ele está dentro de um talhão, se ele está numa estrada, se ele está em algum outro local, uma oficina e assim por diante. Então, a posição é o mais importante. Depois, viriam sensores da máquina, como torque, né, velocidade, tipo assim, né, na cana, esse braço, né, que joga a cana para o transbordo se chama elevador, né? O elevador está levantado, está baixado. Então, esses sensores que a gente consegue mapear, né, no nosso computador de bordo, e isso faz com que eu consiga, não só na cana, mas em outras culturas, tá? Por exemplo, na citricultura, você tem a pulverização, que é muito importante na citricultura. Você pode controlar essa pulverização, tá? Nós já fizemos uma análise em algumas empresas do segmento citricultor, eles falam que, às vezes, uma pulverização é feita num pomar, né, mais de uma vez, por falta de informação. Então, se você tem um computador de bordo que registre por onde passou aquele trator pulverizando, aí essa informação pode ser compartilhada com outros tratores, né, que puxam lá o pulverizador. E você pode avisar, essa linha, essa rua já foi pulverizada, não vamos fazer de novo. Então, você tem economia, aí entra toda aquela questão do ESG, né? De você se preocupar com o meio ambiente, sustentabilidade e as pessoas, né? Organiza bastante o trabalho, né, Fábio? Fábio, eu acabei de receber a informação lá de São Paulo, da Liginha, que a gente só tem mais 2 minutos de conversa. Olha só, passou muito rápido, né? Agora, você podia... rapidamente, assim, essas informações aí, elas chegam até quem? Quem é o principal interessado? Hoje você tem principalmente empresas aí de um porte grande, médio, você tem as salas de controle, né? Hoje todo mundo fala, eu tenho meu COA, né? Central de Operações Agrícolas, ou então minha Central Inteligente Agrícola, torre de controle. Então ela chega nessa central onde pessoas, né, que gerenciam esse processo têm condição de analisar as informações, receber os alarmes e agir naquele momento exatamente para a operação não parar ou não baixar a produtividade daquele processo que você está realizando no campo. Então, realmente, os grandes beneficiários são os gestores e, consequentemente, a diretoria, a gerência. Por quê? Porque eles também recebem informações, é claro, eles vão receber informações consolidadas no seu celular, tablet ou na sua casa, no seu notebook, informações que
consolidam os dados que aqueles operadores estão visualizando. Então, para o operador, vem cada detalhe do que está acontecendo. Para o gerente, para o diretor, para o acionista, vem a informação consolidada, ó, hoje colhemos tanto, hoje produzimos tanto, a produtividade foi X, o meu teor de sacarose, produzi tanto de cana, andei tantos quilômetros e assim vai. Vai embora, né, Fábio? Essa é a principal agilidade, é que todo esse processo aí vai, né? Eu te interrompi, Fábio, me desculpa a minha falta de educação, mas é porque a gente já tem que encerrar a nossa conversa aqui. Infelizmente, já pedi mais meia hora de programa, quem sabe onde eu consigo, né? Fábio Perna, diretor comercial da Divisão de Agricultura da empresa Hexagon, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Desejo muito sucesso para vocês, viu? Obrigada. Obrigado a vocês. É isso, gente. Nosso programa fica por aqui. Muito obrigada a você pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. Um beijo e eu fui!